Salve, seja bem-vindo. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país, vamos mais uma vez falar de política. Você sabe que política é importante, né? Define a escola do seu filho, a casa onde você mora e a projeção do seu futuro, a qualidade da sua vida. Daí a importância de sempre falar das entranhas do poder por aqui. Hoje, o deputado Abílio Brunini, ele é do Mato Grosso, um deputado que está sempre aqui na frente de todos os debates mais quentes, mais acalorados. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan para esta conversa boa. Obrigado, Zé Maria Trindade, obrigado aos estúdios da Jovem Pan por nos convidar. Estamos sempre à disposição. Pois é. Deputado, hoje a política ela ficou muito agressiva, né? É natural que se haja com emoção, que se tenha muita emoção. Recentemente, esse atentado contra o presidente, o ex-presidente norte-americano, candidato, né, Donald Trump, mostra uma lógica que não deve acontecer na política, como foi a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro e agora esse atentado, né? O senhor vê a possibilidade de uma mudança nessa relação? A política ela sempre foi uma questão de conflito, ela nunca foi uma questão e emoção, pacífica, ela sempre foi conflito. Todo parlamento, por exemplo, é um lugar de conflito, tanto nas câmaras municipais, as assembleias estaduais, tanto no parlamento inglês, em outros parlamentos, isso sempre foi de conflito. Acontece que hoje nós temos as redes sociais que tornam isso mais a público. E quanto acontece mais na frente das pessoas e quanto mais ela está na rede social assistindo tudo isso, ela mais se choca, se assusta e presencia também. Ela visualiza mais aquilo que antes dependia de um veículo de imprensa para poder soltar e ela tomar conhecimento. Muitas das vezes, quando a briga era entre aqueles que dominavam a imprensa, essa briga nunca ia a público. Às vezes brigavam numa Câmara de Vereadores, mas o presidente da Câmara e o prefeito e os aliados fechavam com a imprensa local e ninguém ficava sabendo daquilo que acontecia, porque não era transmitido, não tinha essa informação em tempo real. Os atentados, apesar de ter essa situação hoje, o que tem comovido muito é o negacionismo aos atentados. Por exemplo, isso já aconteceu na história dos Estados Unidos em diversas ocasiões, Lincoln, Kennedy e agora Trump. Aqui no Brasil nós tivemos isso com o Bolsonaro, mas já teve histórias disso com prefeitos, tem Celso Daniel, tem tantas outras histórias aqui no Brasil de atentados contra a classe política, principalmente de base, oposição ou de posicionamentos ideológicos diferentes. Acontece que hoje o que se vê é a negação desses fatos. Uhum. Como você percebe, a narrativa contrária. Uma corrente de negacionistas dizendo que não houve atentado contra o Donald Trump, né? Alguns desconfiam até hoje da facada no ex-presidente Jair Bolsonaro. E como se o Trump conseguisse virar o rosto no tempo exato para fugir de uma bala. Não existe isso. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor conhece e sabe como ele é espontâneo, ele levantou a camisa, me mostrou, assim, eu vi também. Dias depois, enfim. Ele não se importa de mostrar, não tem, e esse negacionismo, ele acelera esse processo? Esse negacionismo, ele piora a situação. Por quê? Da mesma forma que banaliza um atentado a um candidato a presidente ou a um presidente, e isso cria-se uma sensação de impunidade, como se qualquer um outro pudesse fazer uma atitude como essa, que se for contra o candidato que a mídia, ou de certa forma uma parcela da mídia não quer comunicar, está tudo certo. Então isso traz um risco à democracia. Daqui a pouco a democracia ela vai ser não mais a representatividade dos desejos do povo, mas a representatividade daqueles que conseguem dominar a narrativa. Uhum. Então isso é muito perigoso para a democracia internacional. O senhor está sempre na frente assim, das narrativas, faz um combate muito ali, né, duro no Congresso, é a sua característica, né? Uhum. Desde lá de Cuiabá, o senhor é candidato a prefeito de Cuiabá, né? Desde Cuiabá, mas aqui também o senhor adotou essa postura bastante firme. Qual é o limite? Quando que o senhor entende que, olha, chegou o limite? Eu nunca participo de ato de violência, nunca. Esse é o meu limite. A gente pode discutir no argumento, a gente pode trocar discussões duras, mas eu não xingo e não vou para a violência. Se alguém vier para cima de mim com algum ato de violência, eu não reajo à violência com violência.
Eu posso até sofrer a violência, mas eu não vou reagir à violência com violência. Eu vou no argumento. Muitas das vezes as pessoas se irritam mais com a minha forma de fazer, porque vai com a ironia, às vezes com o sarcasmo, com o bom humor, e isso tem irritado muito outros parlamentares, e eles partem para a violência, mas eu não. Então o limite para mim é quando a razão se extrapola. Se você perder a razão, passou do limite. Se você partir para agressão física ou verbal, passou do limite. Por quê? Porque o debate ele é necessário para a construção da sociedade. É necessário divergir. Que encontraria aqui no Congresso um clima assim, né? Sim, eu venho da Câmara Municipal de Cuiabá, era um lugar já de conflito, principalmente porque eu fui oposição ao prefeito lá, e eu sei que tem aqueles vereadores que fazem a defesa do prefeito e aqueles que fazem o papel de fiscalizar e de combater. E aqui na Câmara Federal é a mesma coisa. Muda a escala. Lá era 25 vereadores, aqui está 513. Mas aqui também tem aqueles que são cegos em defender o presidente e as questões do governo Lula, e tem aqueles que fazem o papel de fiscalizar e combater aquilo que a gente acredita ser a má gestão. Quando se extrapola o limite do debate e parte para o limite da agressão física, como tem acontecido algumas vezes, aí a Câmara acaba reagindo, criando mecanismos de controle desse conflito. Isso. E o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, quando ele tomou posse, ele foi logo dizendo que não permitiria, mas fugiu do controle dele, né? E esse tipo de processo continua, principalmente ali nos plenários de comissão, né? O que tem que ser feito? Qual a medida que o senhor acha que deveria ser acertada para reduzir? Nós estamos falando de agressão física e de agressão direta, porque o debate no Congresso tem que ser forte, tem que ser pontual, né? Olha, isso também tem a ver com a conduta do parlamentar. Muito criticavam a mim, por exemplo, a minha posição, a minha postura, principalmente pela forma com que eu reajo a essa situação toda, mas vou dar um exemplo no estado de Mato Grosso da Assembleia Legislativa lá. O presidente da Assembleia Legislativa, que tinha um papel de conduzir a sessão de forma harmoniosa, ele partiu para a agressão física contra um outro deputado lá no estado de Mato Grosso, na Assembleia Legislativa. Qual é a medida que faria o controle a esse presidente? Que faria com que esse presidente da Assembleia Legislativa refletisse sobre os seus atos e não tomasse mais atitude na condição física? A medida seria a Comissão de Ética tomar uma atitude sobre aquele ato. Mas ele é o presidente do poder. A Comissão de Ética, subordinada ao presidente do poder, ela vai tomar uma atitude contra o próprio presidente do poder? Então, a reflexão do papel na política, ela vem também do eleitor. O eleitor vai ter que observar essas posturas, observar essas condutas e, na hora de escolher os seus representantes, não escolher aqueles que têm atitudes como essa. Geralmente, eu observo ali no Congresso Nacional, quando tem esses episódios, geralmente o senhor está ali, o senhor, o Nicolas, né? E outros parlamentares, é coincidência ou é essa atitude? É porque, imagina o seguinte, eles estão lá defendendo veemente ou cegamente uma postura do presidente, por exemplo, como se ele tivesse uma postura, e nós estamos apontando, falando, olha, o Haddad é o maior taxador, o outro é o maior que está cometendo os atos de irregularidades durante uma pandemia no Rio Grande do Sul, estão fazendo escândalos de corrupção com arroz. E isso, quando a gente começa a apontar e falar, ó, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Aqueles que estão na linha de frente como defensores, eles perdem a cabeça. Eu não entendo nenhum motivo deles perder a cabeça. Eles perdem a cabeça. E eles vêm para a linha de ataque, confronto e tudo mais. E é naturalmente que aquele que aponta, aquele que acusa... O Zé Trovão também é outro. Eu tive que segurar ele, Um assessor estava partindo para agressão para cima dele e eu tive que segurar ele. Eu falei, não, Zé, não entra em conflito. Esse é o meu perfil, de não entrar no conflito, não entrar na briga. Mas isso eu acho que é o limite, né? Não, o limite para mim se perdeu a razão, chegou no limite. Mas como assim perder a razão? Se você chegou ao ponto de ter que ofender uma outra pessoa verbalmente, ou chegou ao ponto de passar para agressão física, perdeu a razão, porque perde-se o espaço da discussão dos argumentos. Então, assim, eu não sei se era Schopenhauer que falava que só os tolos perdem a razão quando não conseguem mais partir para o argumento. E aí a gente não pode fazer isso. Há uma bancada, que eles chamam a bancada do selfie, né, que usa muito Mas o que é o celular? O celular ele é apenas um instrumento de comunicação. O celular só vai mostrar o que está acontecendo ali. E ali já é transmitido ao vivo.
Então, assim, o celular, apesar de ser intimidador para algumas pessoas, se sentem constrangidos a ser filmado pelo celular, mas ele está no espaço público e se as atitudes dele não for de constrangimento, não vai ter problema. Acontece é que tem muito político que na hora que está no microfone tem uma postura e na hora que sai do microfone tem outra postura. E quando tem um celular mostrando ele fora do microfone, aí ele fica constrangido, ele fica irritado. Tem político aqui em Brasília que tem atitudes que o seu eleitor não gostaria de vê-lo fora do microfone. E às vezes o celular, no momento daquele, dentro do parlamento, dentro do plenário, não estamos falando de filmar alguém na casa dele, nem nada disso, nós estamos falando do parlamento, dentro do espaço público. Aquela postura ela vai ser avaliada pelo cidadão, pelo eleitor. Isso que você está falando é importante. Muitos deputados fazem um discurso lá na base, aqui agem diferente. Deputado, recentemente houve um grande incêndio num shopping lá em Cuiabá e o senhor aqui em Brasília buscou solução para o depois, né? Para tentar resolver a vida de pequenos empresários. Não era um shopping de grandes marcas, não era isso, né? E aí o senhor descobriu uma situação muito interessante, que é a falta de manutenção e o perigo que esses shoppings, essas grandes concentrações no país inteiro, né, estão expostos. O que aconteceu em Cuiabá, por exemplo, é um shopping popular, o shopping de camelôs. Grande, né? 600 lojistas. E dentro desse espaço, eles lutaram para construir um projeto, construir um espaço e fizeram um lugar agradável, bonito, lugar bom de se conviver. Contudo, faltou um certo cuidado com a questão da segurança, principalmente de prevenção e combate a incêndio. Faltou um certo cuidado com as instalações, faltou um certo cuidado com o material construtivo e até mesmo com o material de venda lá. No shopping popular, o material é todo perigoso, né? O de lá, por exemplo, foi feito com isopor. De celular, então, bolsa. Uma parte do shopping lá foi feito com isopor, e, sabe, uma série de questões. E lá vendia, né, no caso, produtos que eram combustíveis, por exemplo, como bebidas alcoólicas, materiais de vinil, têxtil, de uma textura inflamável, ou materiais como capinha de celular, eletrônicos que também eram inflamáveis, tinha na parte superior restaurantes com gás, enfim, uma série de materiais altamente inflamáveis. E esses empresários amanheceram sem nada. Os estudos estão apontando para ver se é um curto que aconteceu dentro do shopping e dentro desse curto ele se espalhou e acabou inflamando o shopping todo. Mas enquanto há essa investigação, que vai apontar essas questões, algumas coisas são importantes pontuar. Primeiro, não é o primeiro incêndio naquela região onde tem o shopping popular em Cuiabá. Já teve o arquivo público ali do governo do estado, teve um incêndio há pouco tempo atrás, teve também uma empresa grande chamada Realmac, que também teve um incêndio na mesma região, e também tem agora o shopping popular. É importante a gente alertar sobre as medidas de prevenção ao incêndio. Porque se tivesse, por exemplo, aquelas bolas, as bolas Fireball, que chama, são bolas de combate a fogo, que ao início do incêndio elas explodem e criam uma bomba de carbono, apagando o fogo naquela região. Mas se você espalha em determinada área, se tem os sprinklers, se tem os alertas, se tem os sinalizadores para o próprio corpo de bombeiro, se tem todo um preparo com aquele local, se o local tem seguro. Um shopping com 600 lojistas precisa ter seguro, precisa ter um certo cuidado com isso. Mas aí o senhor está me levando para a falta de cuidado do poder público de fiscalizar e deixar funcionar. Do poder público de fiscalizar. Porque aí não é um perigo só para o equipamento e a propriedade do lojista, mas também para as pessoas que frequentam, né? Justamente. É um problema do poder público. Toda cidade tem que não fiscalizou de certa forma adequadamente o espaço para garantir a segurança do espaço do lojista, e é também um problema do próprio grupo que acabou deixando de investir adequadamente ou de se precaver adequadamente para situações como essa que podem vir a acontecer. No momento, nós, ao invés de apontar e achar culpado, a gente veio aqui em Brasília nessa semana, fomos no Ministério de Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte, micro e pequenas empresas, e lá no Ministério nós fomos ver as linhas de crédito, o que pode ser feito,
as nossas emendas, se as nossas emendas podem ajudar a reconstrução do espaço, isso a gente já está vendo, inclusive com o governo do Estado. O governo federal não tem uma linha de crédito emergencial para uma situação como essa. Mesmo que o Lula falou, nós vamos ajudar e tal, mas não tem uma linha de crédito específica para essa. Mas tem linhas de créditos que podem se encaixar a situações como essa, que é o caso do Pronamp e o Procred 360. Tanto o Pronamp quanto o Procred, ele é acessível em qualquer um dos bancos. E para isso a gente conversou com a Caixa Econômica, nós entramos em contato com a Caixa Econômica lá de Cuiabá, o superintendente, para criar um ponto de atendimento específico, especial, para esses 600 lojistas. Tentar reerguer, né? Isso que o senhor está tentando, né? Nós vamos também conversar... E o senhor está, como deputado federal, também querendo deixar a mensagem para todos os municípios. Olha, cuidado com esses shoppings populares, né? Então, que geralmente tem um trânsito muito grande de pessoas. Você fez um comentário, parece que em São Paulo tem muitos lugares como esse. Muitos lugares, muitos shoppings. E às vezes não tem a devida proteção ou prevenção. Imagina pegar fogo num caso como esse, o tanto de transtorno que dá. Todos estão lá, né? E lá parece que, acho que na 25, que você chegou a comentar, parece que são um aglomerado de conjuntos de edifícios que têm as mesmas atividades, né? Exatamente. E os riscos são até maiores. Então, mas eu tenho a impressão que lá há uma fiscalização muito forte sobre a prevenção. E já fecharam, inclusive, alguns. Né? Nesse momento, o nosso foco está sendo em conversar com a CDL e a FCDL lá em Cuiabá, para que a gente crie um banco de cadastro para gerar emprego, ou seja, aquelas empresas que querem contratar aquele pessoal que ficou desempregado lá em Cuiabá porque a loja fechou e não teve mais o trabalho, ela pode ser selecionada pelas empresas parceiras que querem ajudar aqueles que ficaram desempregados. Criar linha de crédito para que aqueles que querem recomeçar, renascer das cinzas, reconstruir o seu negócio, possa ter essa opção para isso e mandar recursos para ajudar a reconstruir. Já tem pessoas que estão nos procurando na internet falando que quer dar o projeto de combate a incêndio gratuitamente para ajudar na nova construção do shopping. Tem pessoas que estão nos procurando falando que querem ajudar no projeto. A própria Associação Mato Grossense de Municípios, a AMM, já apresentou também o interesse de apresentar o projeto. O shopping será reerguido. O shopping será reconstruído. Não vamos dizer que ele será reconstruído das cinzas, porque as cinzas serão removidas, mas nós vamos reconstruir a memória, em cima dessa memória triste, um novo shopping. Deputado, o senhor fez um trabalho muito forte na área de fiscalização, né? Entrou em hospitais, em UPAs, mostrando ali uma dificuldade que é real, está na cara, né? A dificuldade de acesso à saúde, que é um direito constitucional. Me disse o ministro do Supremo, olha, ao conceder ali uma determinação para fornecimento de medicamento de alto custo, de altíssimo custo, medicamento de milhões, e eu dizia, mas não é uma injustiça? Ele que mude a lei. Se a Constituição garante o acesso à saúde, o poder público tem que dar acesso à saúde. E o senhor denunciou esta falta de atendimento, né? A minha denúncia ela foi mais além. Ela falou sobre a corrupção na saúde. Parece que como dizer, parece que existe um desejo muito grande, uma manifestação muito grande dos corruptos em roubar a saúde. É como se fosse prioridade dos corruptos que seja na saúde e a corrupção. Né? Porque tem um orçamento maior. Mas não é só questão do investimento. Eles pegam o apelo popular aí para tomar o Ministério da Saúde e não é para melhorar a vida de ninguém, não. Eles pegam um apelo popular. Por exemplo, se você gasta 1,5 bilhão na saúde em Cuiabá, estou dando um exemplo de Cuiabá. Se você gasta 1,5 bilhão na saúde em Cuiabá, o povo acha que é um bom investimento, está fazendo 1,5 bilhão de gasto na saúde, é necessário esse investimento. Mas desse 1,5 bilhão, às vezes, tem operação em Cuiabá que identifica 200 milhões de esquema. Então, olha só quanto pode ser desviado de um lugar, mesmo com um orçamento tão alto, parece que há maior parte de desvio. E desvia na UTI, teve médico preso por esquema de corrupção na UTI, secretário de saúde foi afastado quando eu fiz uma CPI da saúde lá, que teve depois a Operação Sangria, e depois vieram uma sequência de investigações que apontaram uma sequência de desvios na área da saúde. E quando eu pensava que se pegava um cara que cometeu um escândalo de corrupção, resolvia o problema, era uma ilusão minha, porque a gente pegava um cara que estava fazendo o esquema e parece que abria um espaço para vir um outro cara fazer o esquema no lugar dele.
E a gente foi pegando caras e denunciando pessoas sequencialmente e foram vindo novas pessoas praticando os mesmos atos ou atos semelhantes de corrupção na saúde em Cuiabá. E isso foi desencadeando uma série de operações. E a gente vê isso a nível Brasil. Em vários estados, em vários municípios, operações da polícia, o CGU, Controlador Geral da União, a própria Polícia Federal faz uma série de ações. Teve gente roubando respirador durante o período de pandemia, comprando respirador em casa de pet shop, comprando respirador em casa de sex shop, que não existiu e nunca foi entregue. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos de ações de fortalecimento no controle dos recursos gastos à saúde. O DenaSUS, por exemplo, aqui em Brasília mesmo e no Brasil inteiro, ele é meio que deixado de lado. Não há um investimento no departamento de auditoria do SUS. Há como se deixasse de lado a fiscalização para facilitar os corruptos a sangrar os recursos públicos da saúde, tanto dos municípios do estado de Mato Grosso quanto do Brasil como um todo. Um dos pontos mais discutidos e falados ultimamente aí sobre recursos é sobre o orçamento da União. O Congresso ganhou poderes, ganhou parte importante do orçamento, né? No orçamento estão aí 55 bilhões de reais em emendas, emendas parlamentares, as emendas de comissão, de relator e muitas outras. O senhor defende a continuidade desse processo? O orçamento tem que ficar tão fortemente assim nas mãos dos deputados? São duas coisas difíceis de entrar na situação, porque uma hora a gente quer o orçamento participativo e a representatividade do parlamento faz com que o orçamento seja participativo. Quem conhece mais os problemas dos estados e municípios são deputados, vereadores, prefeitos. Sim, mas pulveriza, né? Sim, o orçamento compartilhado com o parlamento, ele ajuda para que os vereadores e prefeitos tenham acesso aos seus parlamentares e, através disso, consegue direcionar a aplicação dos recursos públicos. Na poesia e na teoria, isso é fantástico. Qual é o grande problema? A manipulação desses recursos. Por quê? Porque não tem um calendário de pagamento desses recursos, não tem um cronograma de execução orçamentária desses recursos. E aí chega a hora de uma votação na Câmara, às vezes como, por exemplo, a reforma tributária, o arcabouço fiscal, ou qualquer uma outra pauta de gestão, que muitas das vezes o governo não tem voto, aí se paga emendas na véspera dessa votação para alcançar o número de votos. Geral, né? Então, vetou cronograma, processo, porque esse ano teria o cronograma, a LDO definiu. Esse processo que passa a ser conflituoso. Porque, ao mesmo tempo, a gente gostaria que o orçamento fosse participativo. Porque deixar também o orçamento 100% na mão do governo, ele faz com que o governo manipule os votos de forma diferenciada. Agora, o que o parlamento precisa fazer para ter independência e acabar com essa negociação de voto ou de favores entre as duas partes? O parlamento precisa aprovar um cronograma de execução financeira, para que os deputados eles possam apresentar as suas emendas, direcionar aonde isso será aplicado, ajudar isso a chegar em cidades que nunca receberia se não fosse por um deputado indicando o recurso lá, mas que tem que ter um planejamento dessa execução orçamentária, dando garantia que o dinheiro vai independente do voto do deputado. O presidente Lula vetou, né, esse cronograma que foi aprovado na LDO do ano passado com relação ao orçamento deste ano. Deputado, eu acompanho muito esse debate sobre a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Há um grupo de parlamentares ali que quer o compromisso dos presidentes da Câmara e Senado para pautas como independência do Congresso, barrar medidas mais agressivas do Supremo e Tribunal que estaria invadindo poderes do Congresso, mas outros querem a manutenção dessas emendas, que é um poder muito forte. Essas emendas parlamentares traduzem um poder muito forte para o deputado, né? Poder econômico, poder político também de definição, né? Como é que o senhor vê essa disputa? Vamos primeiro na Câmara dos Deputados. Como está essa disputa? Na Câmara dos Deputados, a gente tem ali em torno de 5 fatias de um bolo, mais ou menos, mas dá para a gente dividir em 3 blocos. Como assim? Tem 120 deputados de esquerda, do PT, mais da base do governo, que independente se o governo vai fazer petróleo na Amazônia, extrair petróleo da Amazônia, eles vão estar lá, né? 120, 110 a 130, que fica ali, vota com o governo, independente se vai contra as pautas deles próprios. E também tem 120
deputados ali de oposição mesmo que vão contra, independente do processo que o governo apresentar. Se vai ajudar esses deputados ou se não vai, vão contra e vão fazer oposição. Dentro desses 120, ele também é híbrido, ele não está só o PL, até porque são 99 do PL. Então são 120 colocando PL, deputados de outros partidos que acabam agremiando. E 200 e poucos deputados no centro. Esse centro, ele é conservador em valores. Por exemplo, ele é conservador em pautas que defendem família, ele é conservador em pautas que defendem o agro, ele é conservador em pautas que defendem o próprio direito do próprio parlamentar e o direito do cidadão em algumas áreas de valores morais. Então, o centro ele é conservador quanto a isso. Mas ele é base do governo, pois ele também é dependente do pagamento das emendas, ele é dependente de benefícios e emendas ou benefícios que se ganham além das emendas impositivas que tem as de bancadas e as individuais. Então, quando se tem pautas de gestão, esse centro negocia com essa esquerda e tem maioria do parlamento e acaba dominando a pauta de gestão. E a gente raramente vai conseguir vencer essas pautas. Quando tem pautas de valores morais, esse centro se alinha à direita e vai conseguir essas pautas de valores morais. Quando é bem assim mesmo, é um xadrez, pêndulo, né? Ele faz o pêndulo. E o centro, para onde vai, leva a maioria. A reforma tributária é um exemplo. O governo não teria aqueles votos para aprovar a reforma tributária, não fosse a decisão do centro de votar a reforma tributária. Correto. Muitos dizem que a reforma tributária não é a reforma do governo, é a reforma do Congresso, é a reforma desse centro. Né? Mas depois de negociações de ações que tinham interesse desse centro. Por exemplo, exatamente. Ele conseguiu aderir a partir da direita, colocando a carne na cesta básica e outros alimentos com isenção de imposto. O que o PL vai exigir? Aí entra o detalhe que eu estava querendo te dizer, quando se vem a eleição da Câmara. Quando se vem uma eleição da Câmara ou do Senado, esse centro ele tem a tendência de temporariamente se fragmentar. E lá na frente ele se realinha. Mas por que temporariamente se fragmentar? Porque começa a surgir dentro do próprio centro 2, 3 nomes que vão ser aspirantes ao próximo presidente. E na hora que um conseguir a maioria, ele se reúne para conseguir o segundo vice, primeiro vice, o secretário e etc. e fazer a composição. Então vamos fazer uma Aí entra o detalhe. Só para explicar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não pode ser candidato, é porque já não pode se reeleger e vai indicar o nome. Elmar Nascimento é a tendência. Ele disse que só lá em agosto vai definir. E tem o Antônio Brito, né, que gira mais ou menos na mesma linha, e Marcos Pereira. Só que Antônio Brito é mais ligado ao governo. Né? Então. E Marcos Pereira, Antônio Brito e mais 2 candidatos vão se unir. Se um estiver melhor do que o outro, todos apoiam aquele. Então já existe ali uma polarização, o nome do Lira e o nome que vai sair disso aí, né? Eu posso dizer com toda certeza que o sucessor do Lira será ligado ao Lira. Qualquer um desses fragmentos, eles serão sucessores do Lira. Eles vão buscar ter o maior número de votos e apoiamento do próprio centro. Com apoio do PL? Do próprio centro. O PL ou o PT, eles vão se alinhar lá na frente, no sentido de definir qual é o candidato. Não que eles se juntem, mas não é absurdo. Não é absurdo o PL e PT votar. Não, eles não vão se juntar. Não é que eles se juntem. Eles vão dividir, eles vão falar o seguinte, olha, se o PL vai ter o primeiro vice, o PT vai ter secretaria, o que nem foi o que aconteceu na última eleição. Porque é formação de bloco, senão não participa da mesa, senão não participa dos espaços. Foi o erro no Senado, né, do PL, ficou fora da mesa. Então há uma possível situação como essa. O que o possível candidato a presidente vai fazer? Ele vai aderir a algumas pautas que sejam da direita e ele vai aderir a algumas pautas que sejam da esquerda. E ele vai aprovar essas pautas no período de dezembro a fevereiro, à véspera da eleição. Então, provavelmente, algumas pautas da direita, que são pautas às vezes conflituosas, inclusive de baixa adesão do governo federal ou da esquerda, serão aprovadas. Eu não posso dizer quais são essas pautas agora, porque aí prejudica toda essa estratégia. Mas eu posso dizer que pautas que a direita está esperando há um tempo, que são importantes para elas, que são caras para ela, serão aprovadas. Perfeito. E algumas pautas da esquerda, que são de difíceis a gente aceitar,
mas muito mais ligadas à gestão do que a valores, elas provavelmente também serão aprovadas. Infelizmente. Então, infelizmente. Mas é a métrica do Congresso Nacional. Queria agradecer muito ao deputado Brunini, que esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, e agradecer a você. Muito obrigado e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.